No último vídeo, então, a gente viu a teoria sobre o núcleo central e hoje eu trouxe um exercício para a gente resolver junto e ver como que o núcleo central funciona na prática. Então, vamos lá? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Vocês perceberam que hoje eu não tô na minha casa, né? Eu tô aqui em São Paulo, mas vai ser só esses próximos vídeos que vão ser aqui, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui um exercício para descobrir, então, qual que é o núcleo central dessa seção. E se você não sabe o que é núcleo central, eu recomendo você ver o vídeo de teoria, antes de ver o exercício resolvendo sobre o núcleo central. E eu deixei aqui umas propriedades geométricas, né? Deixei a área, momento de inércia em Y, momento de inércia em Z, e o produto de inércia equivale a zero. Para quem viu o vídeo de flexão geral sabe o que o produto de inércia significa, e quando ele vale zero, significa que os eixos que a gente está são os eixos principais, que no caso é o eixo Y e o eixo Z, tá bom? E ele quer que a gente trace o núcleo central, então vamos lá. Vamos identificar as linhas neutras que tangenciam a seção. Porque o que a linha neutra diz, né? Tudo que está para um lado da linha neutra, ou vai estar comprimindo, ou vai estar tracionando. E para o outro lado vai estar ou só comprimindo ou tracionando. Então, para essa linha neutra 1, por exemplo, tudo que tiver para cima vai estar, por exemplo, tracionando. E tudo que tiver para baixo vai estar comprimindo. E o que a gente quer no núcleo central? A gente quer achar uma pequena região na nossa seção transversal em que está tudo comprimindo ou que está tudo tracionando. Então eu tracei uma linha neutra aqui, uma outra linha neutra aqui, uma outra linha neutra aqui e uma outra linha neutra aqui, todas tangenciando a nossa seção transversal. Então nós temos 4 linhas neutras e os pontos A, B, C, D, tá? Show de bola. Vamos analisar então um desses pontos. Vamos começar então com o ponto A. O ponto A está uma coordenada menos 30, né? Em relação ao eixo Y. E está uma coordenada mais 30 na direção Z, tá? Beleza. O que eu fiz aqui? Eu peguei então a equação da flexão, que a gente já viu tantas vezes aqui, da flexão composta. Eu substituí o momento em Z pela força axial vezes a excentricidade em Y. E o outro momento a mesma coisa. O momento em Y ele é igual a força P vezes a excentricidade em relação ao eixo Y. Beleza? Aí aqui eu substituí as coordenadas do ponto A. Então aqui eu coloquei o valor de Y. E junto com o momento em Y eu coloquei a coordenada em Z. Aí eu dividi aqui pelos momentos de inércia, somei aqui com a parcela da força axial. E substituindo esses valores, a gente tem essa equação aqui, que é uma equação de reta, né? A gente tem duas variáveis que estão no primeiro grau, e aí a gente consegue obter 2 pontos dessa reta. E se a gente obter 2 pontos dessa reta, a gente vai descobrir uma região do núcleo central. Então, se eu substituir EY por zero, eu vou achar um EZ, uma excentricidade Z, de menos 7,22. Então, temos um primeiro ponto dessa reta. Y igual a zero e Z igual a menos 7,2. E descobrindo outro ponto dessa reta, eu troquei EZ por zero e aqui eu descobri que EY igual a 16,25. Então, temos esse outro ponto aqui. Agora vamos traçar essa reta na nossa seção transversal. E olha o que a gente tem. Então, em relação ao ponto A, que a gente substituiu as coordenadas, a gente descobriu esses 2 pontos e nós ligamos eles. Então, nós temos a nossa primeira parte do núcleo central. Show de bola. Agora vamos analisar o ponto B. O ponto B, se vocês lembrarem, está aqui em cima, né? Também passando pela linha neutra 1 e a linha neutra 4, tá? Então, a coordenada em Y é menos 30, a coordenada em Z também é menos 30, aqui o momento em Z, aqui o momento em Y, dividir pelos momentos de inércia, igual o passo anterior, e a gente tem uma outra equação de reta. Beleza? E o que a gente faz com essa equação de reta? Descobre 2 pontos. Então, eu substituí EY por zero, descobri o EZ. E embaixo, eu substituí o EZ por zero e descobri um EY. E pronto, a gente conseguiu mais 2 pontos para traçar uma nova reta. E olha só. Então, em relação ao ponto B, a gente conseguiu traçar essa reta aqui, tá? Ligando esses 2 pontos. Achamos a segunda aresta do núcleo central.
Como a seção é duplamente simétrica, ela na real não é duplamente simétrica, mas ela apresenta uma simetria, ela é meio espelhada, e o produto de inércia a gente viu que é zero. Então, devido a isso, a gente consegue só espelhar os eixos de baixo para a parte de cima, com as mesmas coordenadas. E assim a gente achou os 4 antipolos da nossa seção transversal, que são esses aqui do lado. Então, menos 16,250 é esse aqui de cima. O segundo é o de baixo. Esse aqui é esse aqui. E o último ponto, o último antipolo, é esse aqui. Um exercício bem tranquilo de fazer, né? O núcleo central não é tão difícil assim. Óbvio, tem algumas seções transversais que é um pouco mais chato. E se a gente não tivesse nos eixos principais de inércia, aí a gente precisa descobrir esses eixos principais primeiro, para depois traçar o núcleo central. E aqui era mais fácil porque a gente já estava nos eixos principais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo vocês. E no mais é isso. Até mais.